Este é o programa Fora do Quadro, no qual discutimos os quadrinhos e suas relações com o mundo. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o Oriente Médio nos quadrinhos, né, e toda essa questão envolvendo esse tema. A gente está aqui na mesa com o Anderson, que é analista de relações internacionais, com o Marco, que é poeta e editor, o Kim, que é mestre em antropologia cultural e roteirista de TV e cinema, e eu, Rafael, sou o mediador desse programa, que sou filósofo e roteirista de quadrinhos. Nós vamos começar a pauta falando um pouquinho sobre, porque esse tema é bastante abrangente, né? A gente vai começar sobre o tema que está mais em evidência hoje, né? Que hoje se tem falado bastante sobre imigração dos refugiados, né? Para outros, principalmente para a Europa, mas para outros países, né? Então, antes da gente começar a falar sobre os quadrinhos propriamente ditos, vamos contextualizar um pouco isso aí, né? Então, eu vou puxar com o Anderson para ele falar um pouquinho para nós sobre essa questão dos refugiados, né? De onde eles vêm, de onde vêm esses refugiados do Oriente Médio, por que eles vêm e o que está acontecendo nessa coisa. Tente fazer de um jeito, né, da forma mais simples possível, né? Menos chato, né? Menos didático, menos aula de história. O Oriente Médio, volta e meia, ele está no centro das atenções da mídia e do mundo, né? Por N razões. Dessa última vez, é a questão dos refugiados que estão vindo principalmente da Síria para toda a Europa, em especial a Alemanha e a França, onde também está acontecendo os atentados. Então vamos tentar fazer uma coisa um pouco mais rápida, mas mais simples, explicar a importância do Oriente Médio para o mundo inteiro. O Oriente Médio, a gente pode dizer que ele é o berço da civilização ocidental, assim, de forma bem grosseira, assim. Porque como a gente aprendeu nas aulas de história, foi ali que começou, né? Ali no Iraque, onde ficam os dois rios lá, o Tigre e o Eufrates, que começou os grandes assentamentos, que dali começou a população a criar cidades e tudo mais. E por que essa região ela sempre foi importante? Não é agora por causa do petróleo. Ela é chamada do Crescente Verde, porque é uma região muito rica para todo tipo de plantio, sabe? Então, desde muito tempo, desde o começo desses assentamentos, é que ela sempre gerou essas disputas de poder. A religião, a partir do século IX, ali é que começou a ter uma importância, mas a gente sempre tem que frisar. A questão religiosa, ela faz parte do jogo, mas não é o principal, como a grande mídia costuma botar, que é sempre uma xiita versus sunitas, mas ela é usada de maneira geral como um subterfúgio para conquistar mais poder. A questão, como a gente sabe, é sempre poder, né? Então, eles vão usar que é a religião, que é Alá, mas é a questão de domínio de território, porque essa região, além por causa do crescente fértil ali, lá nesse tempo, então, eles tinham que ter o controle dessa região, porque ela era muito rica já desde muito cedo. E ela também foi um grande entreposto da Rota da Seda, então ela fazia ligação do Extremo Oriente, lá da China, com a Europa. E era o Estreito de Bósforo e Dardanelos, que ele fazia ligação da Ásia Central com a Europa. O Oriente Médio, por que ele se chama Oriente Médio? Porque então ele está no meio entre o Extremo Oriente e a Europa. De maneira geral, para a nossa civilização nos últimos 5, 6 mil anos, ele sempre foi muito importante. Com a Revolução Industrial, e a segunda Revolução Industrial ali que começou a usar o petróleo, a eletricidade e o gás como motor dessa revolução, aí isso já vai para o século ali, final do século XIX, começo do século XX, que aí então se descobre que ele tem o petróleo, e aí todo o foco das grandes potências ali, lembrar que a gente tem todo o imperialismo, foca ali para dominar essa região, para controlar. E colonialismo, né? Colonialismo total, justamente. Sempre teve a questão do controle interno, por isso essas disputas internas entre eles,
E depois, mais tarde, então, com o controle externo das grandes potências, né? O colonialismo. E depois a partilha lá no final. Exatamente. Que, aí quando acabou, no final da Primeira Guerra Mundial, quando acabou o Império Turco-Otomano, que dominou toda aquela região, inclusive a Europa, por quase 600 anos, que é o maior império que se tem notícia. Eles, então, foi todo fragmentado, foi tipo balcanizado, que eles chamam, né? Da balcanização. Por que é balcanização? Porque foi, tá, eu sou a França, com o que eu vou ficar aqui? Ah, eu sou a Inglaterra, com o que eu vou ficar aqui? Balcão de negócios, né? E foi então o que aconteceu ali. E assim como aconteceu na partilha da África, eles não dividiram por regiões étnicas e por afinidades, né? Foi justamente botar grupos étnicos diferentes para continuar brigando, para eles não se entender e aí ficar com o controle externo. Eles sempre davam o poder para o grupo menor, para que ele subjugasse o grupo maior, né? Que é o que acontece geralmente com os xiitas, que é o grupo islâmico menor. Ele está sempre sendo pauleado pelos sunitas. Solapado, né? Puxando para essa questão que tu estava comentando, tu falou sobre a questão da religião ser basicamente um instrumento político, né? Mas fala um pouquinho também dessa dinâmica, assim, que a gente fala principalmente dos sunitas e dos xiitas, né, ali dentro. Qual é a dinâmica que tá envolvida nisso, né? Por que a gente tem tanto essa questão religiosa, assim, que é o que se destaca mais na mídia, né? Sim, tem a questão sunita e xiita, que os xiitas são de um grupo sectário, lá da divisão do Islã, lá, que um é um primo e o outro era um descendente direto do profeta Maomé. Só que sempre foi uma questão de poder, e aí eles utilizavam essas sectarizações para conseguir mais poder, só que, de maneira geral, os sunitas são o grupo mais numeroso, né? Tem uma HQ que é o Habib, que ela conta a história do Islã, que é muito interessante, porque ele é tão interessante que os radicais sunitas não querem matar o Thompson, porque ele conta de uma forma tão bonita, e ele usa a narrativa gráfica de uma forma tão fantástica, que, bom, só lendo mesmo para vocês verem o quão poderoso que é esse... Com ele não aconteceu o que aconteceu com o Said, Rush. Isso aí. Porque até quando ele tem que mostrar o profeta Maomé que não pode, sabe? Não pode, mostra ele com um véuzinho na cara, né? Que é o que eles meio que permitem, assim, que aconteça. E essa coisa dos quadrinhos é interessante, né? Porque a gente tem duas questões aí, né? A gente tem diversas HQs que falam sobre essa questão do Oriente Médio, mas a gente sempre tem que lembrar que tem aquelas HQs feitas por pessoas que estão lá no Oriente Médio agora. Tem aquelas HQs das pessoas que não são de lá e foram pra lá, e aquelas HQs das pessoas que viveram lá, que nasceram lá, que são de lá e que fizeram, né? Então existe também essa diferença, né? Que nem, por exemplo, Persépolis, que é basicamente de uma pessoa que cresceu lá, né? Sim. E outras que já são de gente que foram pra lá. Esses dois pontos de vista são interessantes, por quê? Porque com relação a quadrinhos é sempre importante a gente entender que ele é uma arte, e essa manifestação ela sempre vai ser conforme o meio que ele está passando, né? Tipo, no caso do Persépolis, da Marjane Satrapi, ela usa toda aquela iconografia da história do Irã. Ele é todo preto e branco, é chapado, e lembra muito aquelas, não sei se dá para chamar de hieróglifos, que tinha lá, que contava a história do povo persa, né? Isso é muito legal tu de perceber no livro, né? E mais fantástico do Persépolis ainda que é escrito por uma mulher iraniana, né? Claro que hoje ela está exilada na França, e apesar do Irã ser um dos países que mais dá liberdade para as mulheres. Isso, né? porque o Irã teve um contato grande na colonização ali, né? Sim. Então, de certa forma, o Irã está meio ocidentalizado nesse conjunto de países aí, né? Inclusive, quando derrubam o Reza Pahlavi lá, que é um momento bem 79, importante, né? Sim. Que eu acho que por ali que passa um pouco essa história, né? Ela passa os dois períodos, né? O final do período do Pahlavi do Pahlavi com o começo da Revolução Iraniana do Khomeini, né? Em termos de narrativa gráfica, a Persépolis é interessante também pela forma como ela dispõe os quadros, né? Dá pra ver que Persépolis é diferente, se for comparar, por exemplo, Palestina ou Notas sobre Gaza, principalmente, que eu tava lembrando agora, e Persépolis,
dá claramente para ver na narrativa gráfica que o Nota sobre Gaza é uma perspectiva em terceira pessoa, com quadros mais amplos, mostrando mais dos cenários e mostrando mais dos acontecimentos, quase, claro, por motivos óbvios, né, por causa do autor, mas é quase jornalístico, né? Quase jornalístico. Se utilizando de todo o aparelhamento que se fez das imagens, isso, que o Ocidente fez das imagens. Exatamente. Né? Já Persépolis, dá para ver que os quadros eles são menores, eles são mais... eles mostram as pessoas mais de perto, é quase uma narrativa bem mais intimista, né? Então também essa é uma coisa em termos artísticos, né? Que o Anderson também puxou essa questão dos quadrinhos, né? São mesmo quando eles são feitos em termos jornalísticos, vamos dizer assim, eles ainda assim são arte, ainda assim tem um certo nível de interpretação por trás, né? Tem essa questão também do Persépolis, né? Eles respiram aquela atitude estética ali, local também. Exato, e a visão sobre cada um, né? A visão da autora do Persépolis é muito mais próxima do que a visão de que a gente vê em Notas sobre Gaza, né? Então isso também é uma coisa bem interessante. Isso me mostra uma faceta bem interessante, né? Tu pega um filme como o Tendas Vermelhas, que basicamente que se passa no período de 79, né? Que foi uma baita confusão dentro desse pequeno ecossistema, né? Ele é feito para que o próprio povo da região não perca a história. Justamente por isso. Ele é completamente intimista e ele não, em termos de narrativa cinematográfica, ele não se interessa em explorar o ambiente. Porque ele parte do pressuposto que quem está assistindo conhece bem aquele ambiente e conhece o que está acontecendo. É bem um resgate histórico. Ele é muito pontuado. Tanto que quando tu assiste não sendo ou não tendo conhecimento, tu se incomoda com o filme, né? Porque ele não conta a história, né? Ele vai narrar... Ele não é didático. Não é didático, exato. Ele vai narrar um recorte de algumas pessoas que estão cruzando o deserto para fugir da perseguição política. Que eu acho que é bem que o Rafael estava comentando da questão da linguagem estética, né? É feito por pessoas que conviveram e que vivem aquela realidade desde sempre, para pessoas que vivem aquela realidade desde sempre, né? Então, de maneira geral, o Oriente Médio está há 100 anos, quase agora em 2018, faz 100 anos, desde o Império Turco-Otomano, que ele está em guerra. Que é aquela coisa clássica lá dos romanos, dividir para conquistar. A divisão, da forma que foi feita, foi da pior forma possível para que eles sempre tivessem com treta, sempre brigando, sempre por a questão de poder, assim, e sempre alimentado pelas suas potências externas, né, que querem controlar aquela região. Hoje a gente percebe, não no Brasil, claro, que está em excesso de petróleo no mundo, então a gasolina está mais barata. Esses países que vivem dos petrodólares, eles estão quebrados, né? Não, no caso da Arábia Saudita não, porque eles estão há muito tempo, eles têm umas reservas absurdas. O caso da Rússia, que tá bem mal, sabe? Então, mas vê que tudo são estratégias geopolíticas, né, de controle. Só reforçando então que a questão religiosa, ela faz parte do jogo, mas a gente não pode cair nessa mesmice que faz as grandes mídias, né, de dizer que é uma questão sunita versus xiitas e vice-versa. Não, é só um elemento. Um elemento ali é muito mais questão de poder do que qualquer outra coisa. E com relação, só acrescentando o que o Rafael falou, essas duas HQs, o Habib e o Persépolis, eles têm essa perspectiva interna, então, né? De contar como que é o ambiente ali, passando essas revoluções e tudo mais. No caso do Habib, é uma alegoria de como nasceu o Islã. E o Persépolis, em que se passa na Revolução Iraniana de 79, né? Em que ela pega dois períodos ali, antes e depois da queda do regime do Reza Pahlavi. Fora que a diferença também em termos de, vamos usar o termo gênero, né? Tu tem Persépolis, que é mais uma biografia, e Habib, que é quase uma poesia, né? Quase um poema. Quase um poema, assim, né? Em forma de quadrinhos. Isso também mostra como se dá para fazer esse tipo se tratar desse tipo de assunto das mais diferentes formas dentro de quadrinhos, né? Não é só não existe só uma forma de trabalhar, e isso é bem interessante também. É interessante que o quadrinho aí se insere como uma potência
similar à potência, inclusive, da literatura como um todo, da poesia como um todo, de tentar dar tentar modificar um pouco o discurso hegemônico sobre a situação, que é um discurso passado para a gente de forma muito maniqueísta sempre, né? Ou tu tá de um lado, ou tu tá do outro, e é muito complicado. Sim, sempre... Ainda que agora a gente consiga vislumbrar, assim, bom, os lados, não são dois apenas, que estão em conflito naquela região, e quando se fala naquela região tem um pouco também situar no tempo também, porque está meio que mudando a geografia e a política locais, né? Mas assim, entender que há um espectro cultural muito amplo em jogo. Não se trata apenas de sunitas e xiitas, sim, né? Sim, mas se trata da concepção de mundo daquela região que vem de lá. E hoje o que a gente tem o que se enxerga é a ponta mais radicalizada desse fenômeno. E aí eu estava lembrando, né, existe uma raiva muito grande do mundo, vou chamar de mundo árabe, ainda que seja assim, né, com relação à Turquia, né? A Turquia, ela acabou representando o Ocidente ali naquele conjunto. Até porque ela é a parte mais ocidental e um pouco oriental ali, né? E eu me lembro que quando era criança e convivi nas comunidades, palestinos, sírio-libaneses, jordanianos lá na fronteira, eles serem chamados de turcos era uma ofensa muito grave, né? Claro, eles não estavam mais assimilados, eles já tinham sido assimilados, o Império Turco-Otomano já tinha acabado, e eles continuavam sendo chamados de turcos, né? Isso é uma coisa muito complicada. Sim, então, os conflitos ali, eles têm essa peculiaridade, não são conflitos que se passam ao longo do tempo, mas também vão se modificando estruturalmente as posições, né? Porque a relação do Ocidente político hoje com o mundo islâmico é muito diferente do que era ao final da Segunda Guerra, por exemplo. Isso, ele é multifacetado, né? Ele é multifacetado, ele tem várias questões ali que acabam não sendo abordadas porque não é de interesse, né? Não tem interesse comercial, não tem um atrativo, né? Tu saber que, tipo, como tu falou, um jordaniano não gosta de ser chamado de turco. Tem toda essa coisa das dominações ali, e essa foi uma região que sempre passou por vários impérios, né? Era um império dominando o outro. E é por isso que esse é o plano ali durante a Guerra Fria, que ficou ali o Oriente Médio mais uma vez, então, sobre as esferas de influência tanto da Rússia, da União Soviética na época e dos Estados Unidos, essa questão da identidade, né? Não, eu sou sunita, eu sou xiita, eu sou jordaniano, eu sou israelense, sabe? Então tem toda essa questão que é sempre deixada de lado e apelando para um discurso mais fácil, mais rasteiro, tipo, e até como a gente recebe as notícias aqui, os islãs são tudo louco, querem se explodir. Isso. E só que são, assim como tem interpretações da Bíblia aqui no Ocidente, tem várias interpretações do Islã. E as mais radicais são eles são uma minoria. Esses grupos radicais que têm essa interpretação. Por exemplo, o ISIS, né, que eu me nego a chamar de Estado Islâmico, porque Estado envolve uma série de características que eles não têm. Então, o ISIS, eles são os radicais que eles querem voltar para o califado do século VIII, então, que é o começo do Império Turco-Otomano. Que é o começo do Estado, né? Eles já chamam o Estado que eles querem, né? Sim, tornar mas o Estado. Só que é tão surreal, é tão impossível aquilo, mas não faz diferença, porque... Só que eles têm um discurso apelativo muito interessante que, como eles estão há muito tempo em guerra e muito fragmentado, tem a questão do culto messiânico, né? Se vem um cara e diz que vou resolver teu problema... Cara, eu tô passando fome, eu não tenho água, eu não tenho onde morar, os caras vêm e me tiram onde eu moro, então tu vai acreditar, né? E como por causa das últimas guerras dos últimos 15 anos ali, com a invasão do Iraque e do Afeganistão, que desestruturou todos os países ali, né? Afeganistão, Iraque, e aí teve essa onda de refugiados, né? Começou a ir para esses outros países e começou a desestabilizar tudo, né? E um pouco é o começo da história, quando o Rafael falou ali, né? Nossa, hoje o que se vê é essa problemática da imigração, principalmente na Europa, mas, né, enfim, e como o Ocidente vai lidar materialmente com isso, né? E exatamente, e como é culpa também direta do Ocidente,
essa lacuna que foi deixada nesses estados falidos, vem o ISIS e completa, né? Então, tipo, eles dão assistência médica, eles tentam manter a estrutura, porque assim eles conseguem atrair pessoas para criar corpo, né? Para esses radicais. Isso é muito interessante, porque daí a gente fica de fora dizendo que eles são todos uns loucos, mas não faz absolutamente nós, quando eu falo é nós, o Ocidente, né? E as grandes potências. Não fazem nada para melhorar, porque ali eles precisam se estruturar, né? Porque quando tu tem escola, quando tu tem emprego, quando tu tem sistema de saúde confiável, as coisas vão andando. Não tu que tem sejam Estado, esses discursos extremistas. Tu vai minando. E por isso que o apelo dessa democracia liberal nunca vai funcionar lá também. Porque é uma outra maneira de pensar, porque o Islã, só para lembrar que eu acho que eu não comentei, o Islã não tem separado, né? O Islã é uma coisa só, Estado e religião. É nós do Ocidente que separamos. Para eles é tudo que tu faz, tu como pessoa tá sempre, né, tentando se melhorar e sempre louvando a Allah, né? Então é uma coisa só. Então se o Estado está funcionando é porque Allah proveu, enfim, essas coisas. Que é muito difícil para nós entender, assim, e vice-versa, para eles entender essa coisa louca que é nós separar, tipo, eu vou na igreja e eu pago meus impostos e uma coisa não tem nada a ver com a outra. O termo Islã significa a lei ou alguma coisa assim, ou estou enganado? É mais ou menos uma coisa assim. É algo nesse gênero, né? Bom, esse foi o primeiro bloco do Fora do Quadro. Esse primeiro programa sobre o Oriente Médio nos quadrinhos. A gente deu uma introdução sobre o tema e fazendo uma rápida contextualização. Não dá para falar sobre tudo em pouco tempo. Já começamos a introduzir algumas HQs, né, que falam sobre esse tema, né? No próximo bloco a gente vai seguir esse assunto aí, falando ainda sobre o tema e sobre as HQs que falam sobre ela.